Atenção, esse podcast é proibido para menores de 18 anos, por justamente para quem tem TDAH, para maiores de 60 anos, religiosos, para pessoas sensíveis, assustadores em geral. Ouça a sua. Filhos do Cabaré. Senhoras e senhores, estamos começando mais um Filhos do Cabaré, seu futebolístico, seu podcast futebolístico semanal. Hoje nós vamos falar da Tábua. Tá foda, hein? Tá foda, nem bebim. Tábua de salvação de muitos clubes. Ou em tese seria tábua de salvação, seria qualquer coisa para mais uma passada de mão na cabeça da ineficiência da administração dos clubes no Brasil, que infelizmente para mim não tem dado muito certo, mas isso é uma coisa momentânea. A gente vai falar das SAFs hoje, isso que virou uma febre entre os clubes no Brasil hoje. Já tem SAF campeã de Libertadores, campeã brasileira, e já tem SAF que tá afundando. Não vou nem falar de que time que é essa desgraça. Esse time que um dia ainda vai me matar. Se um dia eu sumir, já sabe. Foi o Vasco. Fala, Murilão, beleza? Pessoal, tudo bem? Murilo, antes de você começar, peraí, antes de você começar. Qual é o seu time, Murilo? Não, isso é uma coisa que eu jamais vou dizer. Então você não tem o direito de falar do meu, ponto. Claro que eu tenho direito de falar de todos os times. Tem direito porra nenhuma. Se você não fala qual que é o seu, você não tem direito de óbvio. Vou falar sim, vou falar. Eu sou torcedor do time do meu coração. E, na verdade são dois. Começou. Rio Branco de Americana e Primavera de Indaiatuba. São os dois grandes times do meu coração. Ah, tu tem cara de torcer pro Santos. Você tem cara de ser santista. Geralmente quem tem dois ou times São Paulino. Pelo corte de cabelo, São Paulino, pode ser também. Dois grandes times criados até hoje, que é Rio Branco de Americana e Primavera de Indaiatuba. Não sabia nem de onde é a Primavera e fala que torce pela Primavera, mas tudo bem. Então, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os ouvintes dos 5 continentes. Tenho recebido muitas mensagens, apoio, agradecimento, porque esse podcast, antes de tudo, ele tem a finalidade de reduzir nosso desconhecimento sobre vários assuntos. Isso, tem cumprido bem esse papel. E lembre-se vocês do seguinte, a guerra pode começar por muito pouco. Basta alguém gargalhar enquanto você fala. E foi indireta pra nós aí? Aí, Henrique, tá dando indiretinha. É o machão do WhatsApp. Pela internet fala um monte, né? Dá gargalhada enquanto eu falo pra você ver. E aí, Henrique? Você que torce pro Corinthians. Ah, bom, achei que você ia errar, pô. É que todo retardado torce pro Corinthians. Mais uma semana aí, mais uma semana que meu time não perde aí, né? Mais uma vez aí, melhor campeonato, melhor atuação do Campeonato Paulista, melhor campanha. E se você não gosta do Corinthians aí,
tirando o Bruno que tem motivos pessoais, é aceitável até, né? A amargura do Bruno aí. Vai tomar no seu cu. Beleza? Tá louco, voltamos com isso? Voltamos com isso? Ah não, mano, o Corinthians fala mais forte, né? Ah, só Pô, pra mas deixar claro aí. Vai Corinthians. Pô, mas tinha parado com isso, aí agora voltou com esses xingamentos gratuitos? Ah, mano, o Corinthians vale a pena. Não vale, não. Vale. Aliás, Corinthians será assunto aqui. Porque é uma pouca vergonha isso aí que o Corinthians faz. Com certeza. Mano, não paga ninguém, sai contratando a galera, salário de 3 Salário milhões alto. pro BP, entendeu? Daqui a pouco o Corinthians, cara, já tá batendo 2 bilhões de dívida já. Isso é um escárnio, né? Só no Brasil mesmo. Uma empresa chega... Hã? Isso ainda que a torcida tá ajudando a pagar o estádio, né? Ah, mas já, pô, isso aí, mano. 700 milhões não chegou... Chegou a quanto? Ah, Não tinha chegado a 100. Não tinha chegado a 100. é muita Deve estar coisa, com uns 70 milhões. Deixa eu ver. Já abro aqui rapidinho. 36 milhões e 785 mil. Olha lá, parou, fez 25 em 5 dias. E aí já tem 2 meses, só fez mais 9 milhões. Isso aí não vai, cara. São 700 milhões que tem que pagar, irmão. É legal, mostra a força da torcida. Mostra a força da torcida, mas, obviamente... E ainda bem que essa grana aí não vai pro clube, né? Essa grana aí vai pra... Já vai... a forma que foi feito o pagamento já vai direto pra bater a dívida, né? Não vai para um terceiro, esse terceiro. Já vai direto para. Uma vez a torcida do Vasco fez algo semelhante para pagar as dívidas do Vasco uma época. Chegou até 1 milhão, assim, mas foram coisas assim, você gerava boleto pô, você gerava quanto você quisesse pagar, entendeu? Aí gerava uma Gare, e aí você pagava a Gare. Eu me lembro disso, pô, tem uns 10 anos. Tem uns 10 anos por aí. Eu me lembro que eu cheguei a ajudar um pouco. Não muito, mas ajudei. Sócio torcedor do Vasco, como que você não ajudou? Hã? Sócio torcedor do Vasco, como é que você não ajudou? Não, já fui sócio torcedor, mas os caras começaram a dobrar o preço, falei, porra, aí não dá, né, irmão? E a situação na época não tava fácil, mas eu pretendo, uma das minhas metas desse ano é voltar a ser sócio do torcedor do Vasco, apesar que é só pra ser mesmo, né, porque os caras não têm um plano pra quem é de longe, assim, né? Isso é um erro grave, assim. Eu acho que o sócio torcedor, principalmente times que são nacionais, né? Tipo, porra, o Vasco, os times do Rio, os times de São Paulo são talvez os 8 times nacionais mesmo, que tem torcida em todo canto do país. Eles tinham que ter planos de sócio pra quem não é lá de perto, né, cara? Entendeu? Eu não quero um plano, eu vou resgatar o ingresso. Irmão, não dá pra me bater 700 km pra poder ver jogo, né, mano? Queria, porra, tudo bem, tem clube de vantagem, você tem... Eu me lembro que eu fui ver dava 40% numa pós na Getúlio Vargas, entendeu? Na FGV. Tem essas vantagens, né? Mas... porque, pô, tipo assim, tem desconto, comprar camisa, essas paradas, entendeu? Não precisa comprar lá da China, da puta que pariu pra levar 2 meses pra chegar, entendeu? Podia ter essas coisas aí. Poderia ter essas coisas. Mas isso é um assunto para um outro dia. Rapaziada, como vocês sabem, a gente já começou a falar aqui, a gente vai falar das SAFs, que é uma lei de 2021, que ela cria uma pessoa jurídica separada do clube, né? Que fica só responsável pelo futebol, que possibilita ao clube associativo vender o futebol. O máximo possível, salvo engano, é 90%. Tá? O clube tem que reter 10% disso. E aí, dentro desses 90%, se faz. Por exemplo, salvo engano, Fortaleza vendeu 49%. Né? Então, o clube ainda mantém o controle do futebol.
Aí você tem Botafogo, Bahia, Cruzeiro, que venderam 90%. O Vasco vendeu 70%, né? Tomou um calote, mas vendeu 70%, ficou com 30% ainda. Muitas dessas negociações, por exemplo, o Bahia, o Cruzeiro, o Botafogo, a SAF, a empresa que comprou a SAF, comprou as ações, além disso de pegar 90% do futebol do clube, né, também tem direito ao estádio. Isso foi uma coisa que não teve na SAF do Vasco, né? A SAF do Vasco foi 70% do futebol, e o estádio, a SAF teria que pagar aluguel para o clube, né? Foi muito vantajoso a SAF na época, e foi por um valor muito vantajoso, né? Porque o Vasco foi vendido por 1 bilhão e 400 milhões de reais. Desses 1 bilhão e 400 milhões, 700 milhões iam para a SAF, para a associação, em 4, 5 parcelas, e os outros 700 milhões a SAF, no caso a 777, assumiria de dívidas do clube, né? Então, o Vasco tinha, na época que vendeu, tinha 800 milhões de dívida, a associação ia ficar com 100 milhões de dívida só, né? Mas foi todo um esquema que foi aberto até dentro do clube, tipo para botar assim, entre aspas, uma CPI, né, dentro do clube, para poder averiguar o que aconteceu, porque ninguém averigou, ninguém foi atrás de ver se a 777 tinha na época capital para bancar isso, e parece que a 777 tinha com vários clubes, tá? Ela era dona do clube na Bélgica, salvo engano é o Bruges, eu acho que é o Bruges, depois eu confirmo. A dona do Genoa, Genoa, na Itália, tinha um time na Espanha também, não sei se era o Sevilha, estava comprando o Everton na Inglaterra, que é um clube tradicional da Inglaterra, tá? Então o que ela fazia? Ela tinha, vamos botar assim, ela tinha R$50, só que esses R$50 estava lá no Genoa, então ela pegava os R$50 prestado e botou aqui no Vasco. Aí depois pegava o dinheiro do Vasco emprestado para pagar outra coisa. E ela foi fazendo essa movimentação, até que a casa caiu, né? E a 777 quebrou e está passando por um processo judicial lá nos Estados Unidos, até que o que está dificultando também a venda da SAF do Vasco, né? Já tem 3 interessados, estão em fases ainda de análise de papelada, mas esse imbróglio jurídico aí atrapalha bastante. Mas eu me lembro que a SAF do Vasco foi a mais vantajosa, além de ter sido na época a mais cara, né? O Atlético Mineiro também é SAF, só para além de ter sido a mais cara, não só por conta dos valores envolvidos, mas também por conta do percentual e do fato de não envolver o estádio, né? Então era aquela velha história, tava bom demais para ser verdade. Mas a gente não tá aqui para falar do Vasco, né? Até porque senão fodeu, né? Com essa mágoa que eu tô aqui, a gente vai ficar falando horas e horas. Não começa a chorar. Não, já secou, não tem mais nada. O Vasco não me tira mais nada de choro. A gente vai falar o seguinte, que, para falar de SAF, a gente vai ter que falar dessa pouca vergonha que é a administração dos clubes. Para quem não sabe, os clubes de futebol são associações civis sem fins lucrativos, né? O que quer dizer? De cara, eles não são sujeitos à falência, né? Então, por isso que você vê o Corinthians com 2 bilhões de dívida, o Botafogo estava com 1 bilhão, entendeu? Até o Flamengo, uma época, antes de se reestruturar economicamente, estava com 1 bilhão de dívida, entendeu? Atlético Mineiro estava com 1 bilhão e 400 milhões, entendeu? Então, cara, veio para resolver esse problema, mas é mais uma passada de mão na cabeça dos clubes, porque no decorrer dos anos tiveram várias leis, vários projetos para que acontecesse isso, para ter renegociação de dívida, para ter um monte de coisa, os clubes não cumpriam porra nenhuma, certo? Não cumpriam porra nenhuma. Então, e aí derradeiramente veio a SAF, né? Você tem SAFs muito bem, que estão indo muito bem no Brasil, o Bragantino é um exemplo, né? Apesar que o Bragantino é curioso, né? Porque o Bragantino é diante da lei,
eu não sei bem se o Bragantino é uma SAF, mas o Bragantino é diante da lei da SAF, né, que o Bragantino foi comprado pelo Red Bull. Quem não sabe, o Red Bull tem clubes em todos os 5 continentes, né? Então, eles têm até um direcionamento para o estilo de jogo, quer que todos os seus times tenham o mesmo estilo de jogo, entendeu? Então, o Red Bull tem time na Áustria, na Alemanha, nos Estados Unidos, na Austrália, tem em tudo que é lugar. Tem aqui na América do Sul também, que é o Bragantino. Então, eles têm essa filosofia de que todos os clubes têm que jogar da mesma forma. Tanto é que contrataram o Klopp agora, e o Klopp, que é o diretor-geral de futebol, o Klopp esses dias estava em Bragança Paulista vendo o jogo do Bragantino. Então, cara, veio para tentar resolver isso aí, né? Porque nem todo clube tem o Messias, como o Palmeiras teve, ou o Atlético Mineiro, porque o Atlético Mineiro também, se vocês não sabem, o dono da SAF do Atlético é o dono do Banco Intel e da MRV, né? E falando em MRV, para vocês terem ideia do tamanho de dinheiro que esse cara tem, o patrimônio dele é de 8 bilhões de reais e 1 a cada 200 brasileiros mora em um apartamento da MRV. Então, uma porcentagem bem grande de brasileiros mora no apartamento dele, né? Construção feita por ele. E ali, mas a SAF do Atlético foi mais ou menos um lance de... Eles já vinham num grupo de 4 bilionários no caso atleticanos, estavam já injetando dinheiro no Atlético há algum tempo. E aí fizeram a SAF e só transferiram para eles, não teve um pagamento em si, porque os caras já tinham feito empréstimos e mais empréstimos, até doações para o Atlético, né? Então ficou meio elas por elas. Mas é triste ver que o futebol precisa dessas coisas. O ideal, lindo, seria o próprio clube saber lidar com as suas coisas, mas o futebol ficou meio maluco dos anos 2000 para cá, final dos 90 para cá. Acho que muito é feito Parmalat, né? Acho que a Parmalat ela criou um efeito muito grande no futebol, porque a Parmalat veio para o Palmeiras, injetou um absurdo de dinheiro, e os outros clubes, para poder acompanhar, tiveram que começar a fazer loucura. Entendeu? Começa a fazer loucura. E aí teve até um ensaio no final dos anos 90 ali, sem querer me estender muito. Por exemplo, teve parcerias, o Vasco teve parceria com o Bank of America, o Corinthians teve uma parceria com eu esqueci o nome. Cara, esqueci. HSF? Eu acho que é HSF, não? Cara, não sei, cara. Procura aí, você que tá direto aí. Bota aí, parceria Corinthians. Como? Não foi com a HSBC, não, né? Não. Era um banco gringo. E o Corinthians também teve essa parceria. BMG. Hã? Aqui no Google fala BMG. Não. Renovação de patrocínio. Não, final dos anos 90, Henrique. Final dos anos 90. E aí, cara, eles até tentaram. Aí o Vasco até na época virou até, além de ter uma puta máquina de jogar bola, não sei qual a porcentagem de atletas que o Brasil levou para a Olimpíada de Sydney eram atletas do Vasco. O Vasco virou uma potência olímpica, né? Tinha time de basquete, de vôlei, natação, atletismo, tinha porra toda. Até o Rodrigo Pessoa lá, ele era atleta do Vasco, pra vocês terem uma ideia, né? Então, que era um sonho do Eurico, ele enfiou dinheiro nisso aí, e foi um esquema muito estranho, porque o Banco of America simplesmente confiou no Eurico e deu dinheiro para ele. E depois eles foram lá e romperam isso, e depois tem a questão da briga do Vasco com a Globo, que acabou fundando o Vasco, mas isso aqui não é um programa sobre o Vasco. Então, cara, o endividamento dos clubes passou muito também, a gente vai falar aqui hoje sobre o fim do Clube dos 13, porque o Clube dos 13 antes, eles negociavam diretamente entre eles, né? Eles negociavam enquanto grupo diretamente com as emissoras de TV um valor e depois dividiam entre eles com os critérios dele. Quando acabou o Clube dos 13, os clubes passaram a negociar diretamente. E aí, obviamente, foi mais vantajoso para as televisões, porque diminuiu o valor que as televisões precisavam pagar. Né? Em vez de, sei lá, de pagar
1 bilhão de direitos para o Campeonato Brasileiro, Bobela com, sei lá, 600 milhões ela se resolvia, entendeu? Porque ele negociava direto com os clubes e já era, né? Alguns clubes fizeram muito bem, o Corinthians recebe um absurdo da TV, o Flamengo recebe também um absurdo, entendeu? E aí começou a criar essa disparidade, e aí os clubes têm, para poder se manter dentro de um equilíbrio, dentro de uma competitividade, os caras começam a fazer loucura, entendeu? O Corinthians está fazendo isso agora, todo mundo vendo isso aí, entendeu? O Corinthians vai estourar, vai ter restrição da FIFA, não sei o que vai dar isso aí, né? E estão querendo também aprovar um teto de gastos, né? Pô, fugiu o nome agora. Como é que fala de responsabilidade financeira? Uma responsabilidade. Não, fair play financeiro. Estão querendo aplicar o fair play financeiro no Brasil, né? Que o fair play financeiro já tem na Europa, então você só pode gastar o que você arrecada, e aí tanto é que o Barcelona tomou punição por conta disso, o Messi saiu do Barcelona por conta disso, porque não teria como renovar com o Messi por conta do fair play financeiro, né? Para você ver o efeito de como o negócio lá é sério. Só o Messi não pôde continuar no Barcelona por conta do fair play financeiro. Então estão querendo implementar isso no Brasil. Acho que aí o Corinthians vai ter grandes problemas se mantiver essa forma de administrar, que eu acho que aí vai ser o momento do Corinthians virar SAF. São Paulo tá conversando para virar SAF. O Santos estava conversando. Na verdade, o Santos está se preparando para virar SAF para o Neymar comprar. Assim que o Neymar parar de jogar futebol, o Santos vai virar a SAF e o Neymar vai comprar a SAF do Santos. Fluminense está conversando sobre isso, o Flamengo já teve o Flamengo que fez toda essa reestruturação financeira, está falando sobre virar SAF também, entendeu? Então acho que é um caminho sem volta para os clubes, né? Só que aí tem que escolher bem seu parceiro, né? Quem que vai investir, porque não pode fazer igual o Vasco fez, né? Fazer o negócio com a bunda, que aí depois acontece o que acontece, né, seu Salgado? Desgraçado. Agora com vocês, já falei pra cacete. Eu vejo que a SAF, ela foi colocada como uma tábua de salvação. Eu particularmente sou muito crítico, não sou crítico da SAF especificamente, sou crítico ao modelo de futebol brasileiro. Vou dizer mais, eu acho que até o modelo em si, no futebol brasileiro, não é ruim. O problema é que os clubes, eles se tornaram alvos antes de qualquer coisa. Se tornaram alvos do quê? Dos gananciosos, dos irresponsáveis, dos maníacos pelo poder e assim por diante. Haja vista que você vê no decorrer dos anos a quantidade de clubes, somente clubes do interior, que eles praticamente desapareceram. Você vê aí no interior de São Paulo, isso aí ficou muito evidente, e alguns estados também, os clubes do interior, que atingiram, inclusive, boas campanhas, chegaram, inclusive, à primeira divisão. De repente, esses clubes, eles praticamente desapareceram. Tem um caso muito emblemático, que é o Guarani de Campinas, que foi um clube que simplesmente ele foi campeão brasileiro. A partir daí foi um clube que ele praticamente patinou, né, lutou depois uma vida toda para não desaparecer. A Marga é sempre segunda divisão, fica sempre ali receioso de não cair para uma terceira divisão. Então eu vejo que a SAF ela é colocada como uma tábua de salvação, mas eu acredito que não vai ser uma tábua de salvação. Ela pode, obviamente, dar algum resultado, um ou outro com algum clube, só que veja, você tem uma primeira divisão, você tem ali 13 clubes, mais. Você imagina todos esses clubes sendo SAF. Ora, e aqueles que caem, por exemplo? Uma empresa não vai permanecer no clube se o clube ele não der um retorno financeiro.
E esse clube, para dar retorno financeiro, ele tem que estar constantemente ganhando, constantemente atingindo títulos e assim por diante. E, obviamente, a gente sabe que, a partir de uma determinada posição, o clube, ele ganha muito pouco dinheiro, em termos relativos, né? E a SAF, ela vai visar o lucro, né? Essa é a ideia. Quer dizer, eu coloco um dinheiro, esse dinheiro meu tem que voltar, e tem que voltar com um valor maior. Então, quando lá atrás você colocou os clubes sem a necessidade de dar lucro, como eu falei, a ideia inicial ela era boa. Contudo, as administrações que passam por ela, várias delas, elas acabam utilizando o clube para os seus negócios, para o negócio de quem está na presidência, de quem faz parte do conselho e assim por diante, né? Então, quando o clube ele não é vítima de uma má administração propriamente dita, ele é vítima daquele que está lá para pegar dinheiro. Você vê casos aí que são casos, assim, aterrorizantes. Você vê, por exemplo, o caso do Santos, que contratou logo depois que ele vendeu o Neymar, ele pegou o dinheiro e investiu tudo num jogador, deixa eu ver se me recordo o nome. Leandro Damião. Damião, exatamente. O que aquele time perdeu de dinheiro com esse Damião não está escrito no gibi. Inclusive está embargado por causa da negociação com o Damião. E aqui, obviamente, eu não quero acusar ninguém de ter feito algum tipo de falcatrua, mas mostra, por exemplo, o que é uma má gestão, uma má administração. Eles pegaram um dinheiro bom e investiram em coisa ruim. E esse dinheiro não voltou. Eles fizeram uma parceria para poder trazer o Damião e eles só tiveram prejuízos. Por quê? Porque os clubes no geral, eles têm uma forma de administrar em que eles não são responsabilizados, né? Presidente, diretoria, não há uma responsabilização. Inclusive, vários deles afundam os clubes e voltam depois novamente a comandar esses clubes, seja na presidência ou seja em outro cargo. Então, vendendo a salvação, né, Murilo? Vendendo a salvação, né? É igual a política, né? Eles fazem a cagada, saem, aí voltam vendendo que vão salvar o clube daquela cagada, né? É igual na política, né? É tudo igual. Exatamente. Porque, na verdade, os clubes, inclusive, eles se tornam trampolins para que esses caras depois eles entrem na política. Você vê, eu dei o caso do Damião, são processos que arrastam por praticamente uma década. Eles tiveram o estádio deles embargado em função de dívida com o Damião, e foi um jogador que fez, no total ali, acho que não chegou a 10 gols na contratação deles. Ou seja, um dinheiro bom que entrou na negociação do Neymar, e ele depois foi mal aplicado esse dinheiro, né? E a gente pode, assim, observar isso aí em muitos outros clubes, né? Principalmente clubes menores, né? Se entra pessoas totalmente sem nenhum preparo, tá? Inclusive vários, inclusive mal intencionados, e não há uma responsabilização. Então eu vejo que a SAF ela pode ser uma boa ideia, teoricamente, contudo ela não vai conseguir resolver o problema dos clubes brasileiros, tá? Quando a gente fala em clubes brasileiros, a gente não pode colocar apenas os grandes clubes. Quando eu citei aqui o Rio Branco, de Americana, Primavera de Indaiatuba, a gente pode falar aí no próprio Guarani, que um dia foi um grande clube, hoje já não é mais, né, o que foi, ou a Macaca, a Ponte Preta, né, de Campinas, né, a Ferroviária,
O de Piracicaba é o... Como que é o nome do clube de Piracicaba? 15 Piracicaba. 15, que é um clube, assim, que é super tradicional, né? A Portuguesa de Esporte, um time super tradicional, né? A gente poderia ficar aqui uma hora só citando a quantidade de times, né, médios e pequenos, que são times tradicionais, né? E por que esses times também não têm direito de sobreviver, de ter o seu clube, de ter o seu futebol, de repente até outros, né, outros esportes, né? Porque é importante, inclusive para a história da própria cidade, a existência desses clubes, né? E foram, como eu falei anteriormente, clubes que eles, inclusive, até chegaram a disputar a primeira divisão e tal. Hoje esses clubes praticamente desapareceram. E a SAF não vai conseguir resgatar esses clubes. É impossível resgatar esses clubes através de uma SAF, na minha opinião, né? Então precisa haver uma reestruturação. Eu vejo que tem que remodelar o conceito de negócio que é feito com o esporte e futebol, especificamente no Brasil, né? Como é feita a divisão do dinheiro, da premiação e assim por diante, os direitos televisivos. Eu sempre defendi o fato de que os jogos eles teriam que ser negociados individualmente. Há muitos bons jogos, por exemplo, da segunda divisão. Esses jogos você praticamente não vê na televisão. Por que esses jogos não podem ser individualmente negociados? Então, há muitos bons jogos, né? Há jogos que você, hoje, com a internet, você consegue ver alguma coisa, né? Mas por décadas, você praticamente não via, né, esses jogos aparecer. Há jogos, por exemplo, de várzea, que você... a várzea, na verdade, desapareceu no Brasil praticamente, né? Mas, assim, esses jogos, esses times, que são times de preparação, você praticamente não vê mais nada, né? Você praticamente não tem mais um acompanhamento. Eu sou da época, por exemplo, que tinha o Desafio ao Galo, e a gente era rapazinho, molecada, a gente parava para se desafiar ao Galo, ver times novos, ver novos jogadores, né? Ver pessoas aí que estão contribuindo para que o futebol ele possa ser uma grande alegria, né, para as pessoas, porque o futebol, antes de qualquer coisa, antes de ser um esporte, ele é o quê? Ele é entretenimento, né? Então as pessoas elas acompanham justamente em função disso, né? Então eu vejo que a gente precisa criar um novo modelo. Há coisas boas, eu acho, nos Estados Unidos, há coisas boas na Europa, só que a gente tem que adaptar às nossas necessidades e à nossa realidade. Então a gente precisa, entre outras coisas, rever essa questão do modelo de negócio e verificar a questão da punição, porque não é possível um presidente entrar num clube e largar um clube endividado, né? A gente sempre cita os grandes clubes, né? Vocês falaram aí do Corinthians, com 2 bilhões de dívida, como pode um negócio desse? Quem foi que criou todo essa dívida? Qual foi a punição que a pessoa teve? Ter deixado um time tradicional uma dívida tão grande, né? A gente pode citar outros aí, né? Você tem o Fluminense, você teve o Flamengo, que não é mais, o Vasco e assim por diante, né? Você tem, assim, clubes que são muito tradicionais, afundados em dívida. E as pessoas que fazem esses maus negócios, esses maus modelos de negócio, elas não recebem punição nenhuma. Como pode? Quer dizer, uma pessoa que de repente deixa de pagar um imposto tem que ela pode sofrer processos. Agora, o cara ele deixa um clube moído e ele não sofre punição. Então a gente precisa, acho que, rever talvez a própria legislação, né, para que a gente possa criar um novo modelo de negócio, né, e que os clubes pequenos, médios e grandes eles tenham condição de sobreviver. Eu me recordo que houve um período que criaram a Lei Zico, uma tentativa justamente de fazer com que os pequenos clubes eles pudessem ter uma possibilidade de se capitalizar, mas aí, como tudo, né, utilizaram isso daí para que alguns grupos
criassem aí jogatinas e eles ou criavam um clube fictício ou se unia a um clube que praticamente não tinha expressão nenhuma, né? Davam uma pequena porcentagem para esse clube e eles abocanhavam quase a totalidade do que era ganho com esses jogos, né? Então, quer dizer, foi uma tentativa de um modelo que, na verdade, acabou por fim das contas. A ideia principal era boa, mas também não deu certo, porque sempre essa questão de você tirar vantagens, né, vantagens indevidas, né? A gente não pode, assim, ser contra o ganho ou o lucro, né? Eu acho que o ponto não é esse, mas é como esse lucro está sendo conquistado, né? Como que esse lucro está sendo simplesmente o único desejo de quem administra, né? E os clubes eles acabam ficando, depois do final das contas, sem o lucro e com o prejuízo. Esse prejuízo depois, quem paga é a sociedade de diversas formas, né? Impostos que não foram pagos, jogadores que não foram pagos, funcionários que não foram pagos, estádios que ficam embargados, dívidas que acabam entrando para a dívida ativa e assim fica, os torcedores, né, que gostam dos seus clubes acabam vendo seus clubes praticamente desaparecerem. O Murilo, alguns pontos aqui, antes de passar a palavra para o Henrique. Você falou o lance das SAFs, o lance da colocação, da classificação do campeonato. A gente não pode esquecer também que tem muitas SAFs que elas focam só no seguinte, não tem um fim, é uma finalidade esportiva. Ela tem a finalidade do quê? Revelar jogador e ganhar dinheiro com esse jogador. Entendeu? Por exemplo, volto a citar o Vasco. Assim que a 777 comprou o Vasco, em 2022, comprou a SAF do Vasco, né? Não o Vasco, ela fez um aporte, tá? Só que o seguinte, logo no início de 23, a SAF vendeu o Andrei Santos por um valor maior do que foi o aporte. Então ela já recuperou esse dinheiro, entendeu? Então isso era até um medo entre os torcedores do Vasco, da SAF, pensar o seguinte, e aqui uma coisa, aqui no Brasil é SAF, mas os clubes na Europa tem muito disso, tá, gente? O Manchester City tem dono, o Liverpool tem dono, o City tem dono, o United tem dono, o Arsenal tem dono, o Paris Saint-Germain tem dono, entendeu? Então, os clubes pensavam o seguinte, tem muito clube aí que você mencionou, para você ter ideia, no Brasil hoje são 63 ou 64 SAFs. Muitos desses clubes estão voltados só a revelar jogador e vender. Não tem uma finalidade esportiva, entendeu? Não tem, obviamente, que, nenhuma SAF vai fazer isso num clube grande no Brasil, porque, a torcida não vai permitir. Mas tem muitos desses clubes pequenos, médios, por exemplo, o Bragantino. Lógico que, o Bragantino já fez final de Sul-Americana, já participou de Libertadores, já ficou entre os 4 no Brasileirão, entendeu? Obviamente que tem uma ambição esportiva, mas os caras estão mais por trás do seguinte, não, vamos revelar jogadores e com isso a gente recupera dinheiro, entendeu? Porque às vezes não é só o lance, é óbvio, são 20 clubes, só um vai ser campeão, irmão. 19 vão ser derrotados, né? 19 são derrotados no Campeonato Brasileiro, né? Ou qualquer outro campeonato. A Libertadores tem um campeão e todos os outros são derrotados, né? E tudo, Copa do Brasil, tudo é assim, né? Então, às vezes, o objetivo também tão somente, entendeu? Revelar jogador para fazer dinheiro, né? Tem muito clube que é assim. Você mencionou outras duas coisas, a questão da Lei Zico, que a Lei Zico deu lugar à Lei Pelé, né? E a Lei Pelé também é uma coisa que... É o contrário. Não. A Lei Pelé sobrepôs a Lei Zico. Então pronto. A Lei Zico deu lugar à Lei Pelé. A Lei Zico deu lugar... Tá. Eu não entendi o que você tinha falado. É que você é burro, você não presta atenção no que eu falo, aí você fala merda. Então, e muitos clubes também, além daquilo tudo que eu falei, talvez do efeito Parmalat, que veio fazendo muita gente, que é uma coisa até estranha de se falar,
também culpa a questão da Lei Pelé, porque a Lei Pelé acabou com passe, né? Quando o jogador era propriedade do clube. Talvez hoje seja estranho, o Henrique, que é moleque aí, nasceu em 2000, já nasceu sem isso, né? Já não existia mais isso. Mas eu, Murilo e mais outra velharia que ouve isso aqui, o jogador era propriedade do clube, irmão. Ele quase tinha uma plaquinha de passivo, não passivo igual o Henrique, mas de passivo de patrimônio no braço, né? Você tá me confundindo com você, não é mesmo? Aí que eu falar passivo, você já logo fica oriçado. Aí os caras eram donos, e a Lei Pelé veio para acabar com isso, né? Que acabou com isso. Eu me lembro que a Lei Zico estava muito voltada ao lance da loteria, né, esportiva, que a loteria, o dinheiro seria dividido para os clubes e tudo mais, um negócio assim. Aí a Lei Pelé veio e acabou com o passe, né? Que aí o jogador passou a ser, só rescindir o contrato, entendeu? Então não tem mais aquele lance do jogador ser do clube. Ele tem um contrato, o que é o mais normal, tá? Eu não sou crítico, não. Acho que, isso tá dentro da liberdade de cada um e dentro da liberdade econômica. Você está no clube, você não gosta de estar ali, rescinde o contrato, vai embora. Ponto, acabou. Entendeu? E aí acabou com isso, e aí começou a vir essas coisas, óbvio. Tem valores que são absurdos, porque o valor da multa que é isso também, isso é outra coisa também, isso talvez venha explicar também, porque tudo é inflacionado no Brasil. Nossa moeda é fraca em relação às moedas lá fora. Então, aí você tem que aumentar o salário do cara, porque a multa de rescisão do contrato é calculada com base no salário. Então, se o cara tem um salário baixo, a multa você não pode estabelecer a multa, sei lá, o Murilo está aqui no Filhos do Cabaré, ele ganha R$1.000. Então tem que calcular a multa contratual dele em cima do quanto ele ganha e do tempo do contrato. Eu não posso estipular, a multa é de R$1 milhão para ele sair, porque eu não vou ter base matemática para fazer isso, né? Então por isso que aí para ele ter uma multa de R$1 milhão, eu tenho que aumentar o salário dele para cacete, entendeu? Dando um exemplo. Então isso também ajudou a inflacionar, porque os jogadores daqui, a multa era muito barata para os clubes lá de fora pagar. Agora que você vê jogador com multa de 100 milhões de euros, 40 milhões de euros. Tem um jogador da base do Vasco que eu nunca ouvi falar, assinou um contrato profissional com o Vasco agora, que a multa é de 40 milhões de euros. Eu nem vi esse moleque jogar. Ele nem profissional tá ainda. Entendeu? Então, é aquele lance de voltar, é o efeito que você faz para se proteger lá de fora, para você não perder o jogador, só que o efeito disso é você aumentar a sua despesa e, obviamente, você não tem receitas, entendeu? E é administrado com a bunda, os clubes, infelizmente é assim, que para você entender como um clube é administrado no Brasil pela associação, pense em populismo. Ele faz o que a torcida, que vai agradar a torcida. Foda-se a conta que vai chegar depois. Vai vir para outra administração essa conta. Ô Henrique, você não é um cara que gosta muito de futebol, né? Tu gosta de joguinho de carta, né? Que nesse dia eu lembrei de você, tá? Caralho. O tal do Magic que você joga, não é o Magic? É o Magic. É ele Você mesmo. não vai ter mais carta vendendo pro Brasil, né? No Brasil vendendo isso, né? Eu tava vendo... Não vai ter mais tradução. Não tem mais tradução. Então. Aí eu tava vendo o MRG, os caras tá falando disso, eu lembrei disso. Falei, nossa, o Henrique joga essa bosta. Só de curiosidade, Henrique, fala pro Murilão aqui, quanto que você já gastou numa cartinha desse joguinho aí pra gente? Cara, pior que eu nunca gastei muito, não. Eu não sou... Assim, teve uma carta que teve problema. Teve uma carta que teve problema. Eu tive uma carta já de R$400, uma cartinha de papelão de R$400 que eu vendi. Mas assim, eu já tive essas cartas de R$400, R$600 que eu já vendi. Mas eu não fico muito, não. Uma carta mais cara que eu tenho provavelmente não custa R$100. Pegou aí, Murilo? Se você for contar o preço do meu baralho deve custar uns R$1.200. Só que o meu é barato. É um esporte meio caro, né? Né? Não, esporte, mas você gasta, joguinho. uma vez só. Joguinho. É esporte.
O modo de jogo que eu jogo ainda você gasta uma vez só. Você pode ficar jogando com as mesmas cartas. É a cartinha do que? De Yu-Gi-Oh? De Magic. É tipo Yu-Gi-Oh! Tipo Yu-Gi-Oh! Os amigos meus que eles têm os baralhos mais caros, custa de 5 a 7 mil, 10 mil reais. Um baralho de 60 cartas. Sai caro a brincadeira. Pra mim, puxado. Não. Joguinho de carta. Joguinho de carta. Eu sou contido, vulgo pobre. É que eu sou da época do truco, entendeu? Então eu não peguei muito essas coisas, assim. Então a gente acaba sendo um pouco ignorante, né? Ô, louco, o Magic tem mais de 30 anos, Murilão. Então eu não acompanhei, cara. Não acompanhei. Mano, 30 anos atrás o Murilo já era adulto, Henrique. Caralho. Exatamente. Já era adulto. Eu tenho uns amigos quase da sua idade, Bruno, que joga. Tudo virgem. Cara cheio de espinha, toda engordurada. Puta, pior que esse cara é casado, velho. Usa aparelho. Esse aí sou eu só. Eu uso aparelho e não uso mais. Mas, Henrique, voltando ao SAF. O que você pensa disso tudo aí? Você que é um cara que acompanha muito futebol, você não sabe nem a cor da camisa do Corinthians? Caralho. Desprezando. Cara, eu acho que quando eu estudei assim, muito forte a palavra, né? Porque naquela faculdade que eu fiz é foda falar que eu estudei. Mas quando eu vi sobre a Lei Zico e a Lei Pelé na faculdade, eu achei que seria... quando eu vi, né, sobre a SAF, eu achei que até que um caminho natural que as coisas se tornaram, né? Que nem você falou da Lei Zico. Ela começou com isso, né, para tirar o passe dos jogadores, e aí veio a Lei Pelé que obrigava os clubes a se tornarem empresa. Então, acho que... clube-empresa, no caso, né? Então, acho que meio que foi um caminho que a gente esperava, né? No fundo, todo mundo esperava que fosse acontecer pelo menos algo parecido, né? Posso estar enganado, mas eu acho, né? Mas é isso, que nem o Murilo falou. Falta uma questão de punição. Que nem você falou no começo, as antigas direções do Corinthians, os antigos diretores, presidentes do Corinthians, que estragaram muito o clube fazendo tudo isso aí, os caras saíram impunes. O único tipo de punição, entre muitas aspas, que os caras têm é quando a torcida cobra. Só que a torcida não tem muito poder para fazer alguma coisa, né? A não ser que seja fora da lei. O quê? No Corinthians? Então, torcida não tem poder? Gaviões tem grupo político dentro do Corinthians. Não, o que eu quero dizer assim, não tem poder no sentido de, tipo assim, os caras não podem botar os caras dentro da cadeia. Os caras podem matar, mas botar dentro da cadeia não, né? Só isso que pode efetivamente. Só isso. Então, mas não fizeram até agora, né? Mas eu acho que é porque... mas no caso do Corinthians, Henrique, não é antigo não, tá? Atual também faz bastante merda. Faz, mas menos pior do que a antiga, né? A gente tá colocando a direção do Corinthians como menos pior, né? Sei não, cara. Todo esse envolvimento aí com aquele patrocinador lá da Vai de Bet, lá que teve lavagem de dinheiro. Sei não, cara. Vai dar merda isso ainda, hein? Sem contar que o presidente do Corinthians está para sofrer um processo de impeachment. Dentro disso tudo. Capaz de voltar os caras antigos ainda. Isso que é o pior. É provável ainda que volte os caras antigos. É uma merda. Eu só sei que... quando você acha que já chegou o fundo do poço da associação, ela não chegou, né? O Corinthians está aí para provar que dá para cavar um pouco mais, né? Exatamente. Eu diria o seguinte, inclusive essa questão envolvendo essas empresas de apostas, as bets da vida e tal, é mais um fundo de poço para os clubes. Porque além dessas empresas serem empresas que às vezes elas não têm um lastro, é uma empresa que você não sabe quanto tempo ela vai ficar no mercado, porque essa questão envolvendo apostas sempre é nebuloso o que está por trás dela, sabe assim? Não quero dizer que não haja empresas sérias, mas eu sempre tenho uma dúvida muito grande quando envolve empresas de aposta, porque fatalmente algumas delas ou muitas delas vão acabar se envolvendo depois com as questões judiciais, né? Esse envolvimento dos clubes com essas bets, isso eu vejo como algo muito ruim. Não vai resolver as questões financeiras do clube, elas podem resolver momentaneamente,
Ela pode ser uma Mas é aspirin. patrocínio, né, mano? Ah, O Murilo, é patrocínio, né? mas Tudo então, bem, esse Tem envolvimento, tempo. é um patrocínio, mas assim, eu vejo assim, é um patrocínio, mas você pode olhar alguns clubes, são grandes patrocínios. Eu não estou colocando uma marquinha na camisa lá e estou colocando alguns poucos milhões. Não, são patrocínios muito grandes. E isso Sim, sim. e há um envolvimento, inclusive, a quem está acompanhando, né? A questão do Paquetá. Há outros, é que o Paquetá ele é um jogador de seleção, um jogador que tem uma visibilidade. uma Visibilidade. visibilidade internacional e tal, mas isso acontece em jogadores da categoria C, da categoria B, né, envolvidos com essas jogatinas. Não só isso, né? O envolvimento até com questão de manipulação de resultado de jogo, que a gente Então, tem exatamente, é envolvido com as rolando no mundo inteiro, jogatinas. né? Mas era aí que eu ia chegar, quer dizer, o cara toma um cartão amarelo, o cara faz uma falta, o cara isso, o cara aquilo e tal, Final para do jogo ele poder briga com o juiz pra gerar tomar um cartão amarelo, né? uma aposta, essa aposta ser uma aposta grande e pessoas ganharem, enfim, utilizando essas plataformas como forma de ganhar um dinheiro ilícito no fim das contas, né? Então eu vejo chegou no Brasil agora, né? só encerrando aqui, isso é mais uma mácula, mais um problema para o futebol. Não é uma solução em momento nenhum. Não que a gente seja contra os patrocinadores. Acho que não tem que haver patrocinadores. Acho que isso aí é muito sadio. Mas eu vejo que essas bets, elas não vão ser boa coisa para o futebol no geral. É que esse negócio de aposta interferir em resultado esportivo, isso está chegando no Brasil agora, mas isso é comum lá fora, né? Eu me lembro que a gente estava vendo. Então, via programa de esporte, falava, jogador está envolvido com aposta, lutador, na luta, em luta principalmente, né? Em luta isso tem de monte, entendeu? Que os caras não vão nos caras grandes, né? Vão no pique. É que nem, igual você falou, Murilo. Você falou do Paquetá e tal, mas, cara, imagina nas divisões inferiores, entendeu? Que não tem tanto olhar assim. Entendeu? Volta e meia você vê assim, surgiu uma notícia, na segunda divisão do campeonato alagoano, tem uma denúncia de entrega de resultado contra 5 jogadores. Entendeu? Os caras vão nessas coisas aí que, mano, a grande mídia não tá de olho, entendeu? Que seria muito difícil acontecer, mas já aconteceu, e, na Série A do Campeonato Brasileiro, por exemplo. Porque tem uma tensão muito grande. Acontece? Acontece. Teu jogador toma um cartão bobo. Hoje em dia, a primeira coisa que tu pensa, tu não pensa que o cara é burro. Tu não fala, puta que cara burro. Tu logo pensa, puta, deve ser aposta. Mas todo mundo tá pensando assim agora, exatamente. Antes você ficava só xingando o cara. Larga de ser burro, olha o cartão idiota que tu tomou. Hoje tu já fica, puta. Ou o cara que cede um escanteio, ou o cara que cede um lateral, entendeu? O cara que faz um pênalti bobo, entendeu? Aí tu fica, será que é ruindade, que é burrice? A primeira coisa que vem à cabeça hoje fala, mano, esse cara deve ter recebido alguma coisa. E, tu vê uma coisa, você citou o Paquetá aí, e a gente também tem o Luiz Henrique, que foi recentemente campeão com o Botafogo ano passado, que já foi embora pro Zenit. Cara, esses caras têm salários astronômicos. E você vê que as apostas são pequenas, entendeu? Eu acho até que no lance do Paquetá, o que aconteceu foi o seguinte, bobeia, vamos supor assim, hoje eu tô jogando contra esse time aqui, o time do Henrique, tá? Tô jogando contra o time do Henrique, eu já tô com 2 cartões. E aí, depois desse jogo aqui do time do Henrique, eu vou ter um jogo contra um outro time menor, tipo o time do Murilo, e depois eu vou jogar contra um time grande. Então, foi o seguinte, então, eu vou forçar o cartão. Então, eu acho que isso é normal no futebol, tá? Isso é normal. Eu me lembro de uma cena histórica do Valdir, bigode, para ficar de fora de um jogo, para ficar limpo, para jogar um clássico. Ele falando com o juiz assim, me dá um cartão, meu viado. Você é um bosta, dá um cartão. Até o juiz dá um cartão para ele, obrigado. Agora eu tô fora do jogo, vou pro clássico sem ser tranquilo. Entendeu? Então, talvez o Paquetá, não tô passando pano não, tá? Só tô levantando uma hipótese. Tenha conversado com os parentes e tal, falou, vou forçar o cartão, cara, pra eu não correr o risco de ficar fora do clássico, algo assim do tipo.
E os caras falam, caralho, ele vai forçar um cartão, vamos postar que ele vai tomar um cartão. Entendeu? Isso que é foda. É isso que eu acho que deve ter acontecido. Eu não acho que é um valor tão pequeno, sabe, perto do que esses caras movimentam de dinheiro que eles ganham, que ele ia chegar e se queimar por causa de 30 mil reais, por exemplo. Entendeu? Pô, o cara ganha em euro. 30 mil reais pra ele não é porra nenhuma. Entendeu? E o cara não ganha ele 30 fazia um mil euros negócio pra também ajudar. não, né? O cara ganha mais. Hã? O cara não ganha também 30 mil euros, ele ganha mais do que 30 mil Não, euros. mano, não, é isso que eu tô falando. Não tô falando. O cara ganha muito mais, entendeu? Pô, brincando, tem jogador. Mano, pra tu ver, hoje no Brasil já tá pipocando salário de R$1 milhão no mínimo pra qualquer jogador bundão. Entendeu? Lá fora, os caras já ganham isso faz tempo, mano. Tá ligado? Então, cara, o que eu penso disso? Talvez tenha sido isso. E aí o primo dele falou, porra, mano, vou apostar então. Entendeu? Eu não acho, pô, isso aí, essa grana o cara dá pros caras. Fala, faz tal serviço pra mim que eu te pago isso aí. Entendeu? Ou faz tal coisa lá, cuida de tal coisa pra mim que eu te dou esse dinheiro. Entendeu? Não vai fazer isso só por... Eu acho que deve ter sido isso. Não acredito que o cara chegou e falou, mano, pode apostar aí que eu vou forçar um cartão. Entendeu? Eu acho que é burrice esse negócio desse, mas a gente tá cheio de gente burra também no mundo, né? Então a gente não pode ignorar isso. Seria uma idiotice completa, né? Como você falou, um cara com salário de milhões para ganhar 30, 40, 50, 100 mil reais, que seja, né? Contudo, eles verificaram, se não me engano, uma aposta, e essa aposta, ela foi uma aposta que ela vamos dizer assim, ela estaria fora do contexto das apostas. E ela ganhou sozinha. E aí eles conseguiram rastrear essa aposta até a família do Paquetá. Então houve um lance assim. Então estão dizendo que foi um presente que ele deu para um primo, para um tio, para um parente, tá? Então você aposta em tal coisa que eu vou fazer e você vai ganhar um presente. Então estão dizendo estão colocando dessa forma. Também não sei se é verdade, porque se ele quer dar um presente, é muito mais fácil ele ter enfiado a mão no bolso e distribuir dinheiro para os parentes, né? Exatamente, de uma forma ou outra, quer dizer, teria como ele fazer ele satisfazer a vontade dos parentes dele em termos financeiros, né? Seria também uma idiotice. Mas como o mundo está repleto de idiotas, a gente passa a acreditar em tudo, quase. Ou uma coisa, você falou o negócio da dita das bets aqui, o Henrique está com acesso ao computador, ele pode verificar aí. Mas eu acho que dos times da Série A, e eu me atrevo a dizer até da Série A e Série B, são 40 clubes no total, eu acho que só o Bragantino que não tem patrocínio de bet. Confere aí, Henrique. Eu acho que só o Bragantino que não é patrocinado por bet. O resto, todos patrocinados por bet. Cara, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 1, 2, 3. Pelo menos 25 times que esse site aqui tá cotando. E todos os principais times são patrocinados por bet. Todos. Então. Os principais times só, só o Bragantino que não é, que o Bragantino é patrocinado pela Red Bull. O resto é tudo bet. Pois é. E veio então, assim de onde? E são valores absurdos, assim. São valores. Cara, o Vasco tá tendo o maior patrocínio da história dele, 70 milhões por ano. Aqui o site do Lance, aquele site Lance, dos 38 clubes presentes na elite do futebol nacional, 36 estampam uma bet como principal parceira comercial em seus uniformes. 36. Mas de quanto que é isso aí? 2025. De quanto que é? Brasileirão 2025 só terá 2 times sem uma bet como patrocinador master. Quem? Reportagem do Lance. Não, quem são os times? É o Bragantino e quem? Não sei se eles vão falar aqui. Bragantino e Mirassol. Bragantino e Mirassol. O Mirassol também não é bet, mas vai passar a ser bet. Pode esperar. Vai precisar de dinheiro, velho. E vai ter. Esse ano não vai ser, mas ano que vem pode ser já, né? Não, pode ser que seja esse ano, porque esse ano que vai disputar o brasileiro. O Mirassol não vai ficar na primeira divisão, cara. Eles vão cair, cara, esse ano. Eles não tem como segurar sem injetar dinheiro. Então você pode contar que vai ter patrocínio de bet na camisa do Mirassol durante o Campeonato Brasileiro. Entendeu? Porque é o momento que eles vão aparecer, que fora isso não vão aparecer mais, cara. Entendeu? Vão voltar para a segunda divisão. Junto com o Vasco. Que do jeito que tá foda. Vem, Grego, vem.
Vem, grego desgraçado, comprar essa SAF maldita. Diz que o Eurico Miranda da Grécia quer comprar o Vasco. Vende. O cara falou, parece Eurico. Eu falei, foda-se, cara, vende. Vende e dane-se. Depois, se tiver problema, a gente resolve lá na frente. Mas precisa vender, cara. Precisa vender, senão... Vão comer um bom óleo de azeite, né? Ah, sim. Entendeu? Ah, sim. Vambora, rapaziada. E a carochinha? Hoje tem? Hoje tem carochinha. É uma carochinha. É uma carochinha futebolística. Faria esse ano 92 anos o grande ponto direita Garrincha, Mané Garrincha. E muitas são as histórias que envolvem esse grande jogador. E uma das histórias que envolve o Garrincha foi na Copa de 58 na Suécia, em que o Brasil sagrou campeão pela primeira vez. Mané Garrincha, fazendo uma visita às lojas na Suécia, ele se apaixonou por um radinho de pilha. Muito bonito, radinho, todo cromado. Ele, por fim das contas, acabou adquirindo o radinho. Chegou na concentração onde o Brasil estava, ele ligou o radinho e ali começou a mexer as estações, todas elas, né? Estações falando sueco. Conta a história que o massagista Mário Américo, vendo a cena, resolveu pregar uma peça em Garrincha. Chegou próximo do Garrincha e começou junto com ele a escutar o rádio, que o Mané tinha ficado apaixonado ao comprar. E falou para ele, nossa, Mané, mas não tinha lá radinho que falava português, você comprou radinho que falava sueco? Ele falou, nossa, rapaz, você acredita? Eu não reparei nisso daí, cara. E agora, o que eu vou fazer com esse radinho? Eu não entendo uma palavra que esses caras falam. Ele falou, bom, a única coisa que eu vou fazer vai ser o seguinte, você diminuir o seu prejuízo. Então eu comprei o seu radinho pela metade do preço. E assim dizem que Mané fez. Vendeu aquele radinho que tanto ele se apaixonou pela metade do preço para Mário Américo. Essa história é sensacional, cara. E uma com o Garrincha, que é de uma cidade que foi batizada em minha homenagem, né? Eu acho que não. Foi sim. Acho que não. Manda um abraço a toda a galera aí que batizou a cidade que o Garrincha nasceu em minha homenagem. Sabe que cidade que é, Henrique? É Pau Mole, não é? Não, Pau Grande. Pau Grande. Caralho. Pau Grande. Batizado em minha homenagem. Eu sou lá do lado, sabe, né? Eu sou do lado, eu sou de Magé. Inclusive, meu pai fala que no início da fase adulta dele, adolescência, as coisas, o Garrincha ficava andando por lá com a gaiolinha, com o passarinho, entendeu? Faltava treino do Botafogo pra ficar trocando passarinho, entendeu? Ficava no boteco, era gente como a gente, o Garrincha. Aliás, quem sabe não cabe um episódio sobre o Garrincha aqui, hein? Tá. É uma figuraça da a gente põe na lista lá. Mané Garrincha, querido povo. Mané Garrincha. Morreu. Torta, né? Morreu triste, inclusive, né? Muito triste. O fim dele é muito triste, né? O fim é muito triste. Muito triste. O cara que, porra, beirava a inocência, né? Jogando bola, assim, né? Beirava a inocência. Vambora, rapaziada. Vamos lá. Até a semana que vem. Bora que o Henrique já tá pesquisando como chega no Pau Grande lá. Eu vou me abster dessa discussão se foi pra você ou não, porque eu não tenho noção, não. Vou deixar pra vocês aí essa discussão. Ele tá olhando o mapa lá. Como é que faz pra chegar? Google. Valeu, gente. Valeu. Valeu.